Olá, o meu nome é Miguel Ferreira e este é o meu projeto de aptidão profissional. Eu escolhi este tema porque eu acredito que os idosos têm algo a nos ensinar, através de suas histórias, experiências e conselhos, de uma vida inteira. Também acredito que com este projeto eu posso sensibilizar pessoas da minha geração, das gerações mais novas, a conversar mais com eles, a escutá-los mais e assim a respeitá-los mais. Olá, Dona Hilda. Primeiro eu queria lhe agradecer por participar neste meu projeto e por autorizar a gravação de imagens e partilha de informações. Eu vou-lhe agora fazer umas perguntas sobre a sua vida e quero que responda conforme. Como descreveria a sua infância? Vou-lhe dizer, nasci numa casa muito grande. Sim. No Mosteiro. Mosteiro? Nasci no Mosteiro. Vivi lá a minha infância. Muito bonita a minha infância. Vivemos lá ainda há pouco tempo, onde nos juntávamos todos. Sim. Pequenos. A vila, praticamente, a vila juntava-se lá no Mosteiro para brincarmos. Pequenos, brincávamos às coisas normal. E então juntávamos. Lá ainda há pouco tempo estivemos a falar sobre isso. E foi uma infância que não esquece. Então você mora na vila? Moro na vila. Ok. E é que eu digo, foi uma infância que ficou marcada para a vida. Brincávamos normal, com Então as outras foi crianças. muito boa, então. Até que o meu pai era o guarda do Mosteiro. Uhum. Foi para lá nomeado guarda, ainda eu não era nascida, era o meu irmão foi para lá com 6 anos, o do meio, e de maneira que fomos lá crescendo. Então foi boa, no resumo. Né? Quais são as lembranças mais marcantes dessa época? As minhas lembranças muito marcantes foram, é que eu digo, o Mosteiro marcou-me muito andar lá, pequena, naquilo. E todavia tive boas lembranças da família, dos avós, dos amigos, de tudo. Me descreva uma da infância, quando era pequena, tipo 10 anos, uma que marcou-me mesmo. Dos 10 anos. Sim, por aí. 10 anos foi a minha profissão de fé, que marcou-me também. A gente, pronto, a gente fica com aquela lembrança da profissão de fé. E depois fui crescer. E nessas idades a gente fica marcada, não é? Uhum. Muito marcada nessas idades. A adolescência foi muito boa, uma adolescência que tive prontos, tinha liberdade, que alguns não tinham, eu graças a Deus tinha. Podia ir a discotecas, podia ir ali, podia ir a um lado, podia ir ao outro. Não, senhor, o que há agora tinha de estar em casa, nessa altura. Sim. Ou dizer para um dia, Uhum. Do contrário, tive liberdade, graças a Deus, e fomos caminhando no dia a dia, por aí fora. Então, deixa eu ver, como foi a sua adolescência? A minha adolescência foi, portanto, foi muito boa. Havia um movimento muito forte nessa altura, e ainda continua, ainda há, da ação católica. E então fazia teatros. Sim. Fazíamos teatros, íamos para um lado e para o outro, não é? Para festas, íamos representar, e portanto foi uma adolescência alegre. Tínhamos uns namoritos naquela época, não é? Que era normal, pois os namoros, uns com os outros, uns levavam isto, outros levavam aquilo. Íamos muitas vezes às freguesias mais perto, íamos a pé, íamos no meio de transporte. E íamos alegres. Uma adolescência mesmo, muito boa mesmo. É bom. Quais eram os seus sonhos nessa época? Os meus sonhos nessa época era, pronto, ser muito rica. Acho que é toda a gente. Era toda a gente, era ser muito rica. Era isso. E de maneira que... E pronto, e lá fomos caminhando, realizando o nosso sonho,
com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Mesmo que você não conseguiu ser rica, ficou rica da família, ficou rica de relações, é o que importa. Muito da família. Trabalhou desde jovem? Muito. Em O quê? meu avô, os meus pais, vou dizer já tudo. A minha mãe aprendeu, conheceu a última criada das freiras. Sim. E aprendeu a fazer o que é hoje as bolas São Bernardo. Sim. As bolas São Bernardo. Eu era pequenina, depois já comecei a trabalhar. Pequenina. E nessa altura não havia as máquinas que há hoje. Sim. Pois, era tudo manual. E como era tudo manual, era pequena e as massas andavam ali em cima dos braços. Era em cima, tudo manual, em cima dos braços. Era tudo assim. Então você foi meio que pasteleira. Foi, exatamente. Então, como eram as amizades, os relacionamentos? Muito boas. Muito boas. Nunca tive problemas com ninguém. Vocês saíam muito? Muito, Muito. muito E sim. na parte dos relacionamentos, como é que era mais ou menos? Era, olha, nunca tive assim grandes problemas. Não. Eu, olha, o que eu queria era paz. Fazia tudo para ver paz. Na família, nos amigos, com tudo. Nos namoricos, como é que faziam lá para se encontrarem? Olha, às vezes encontramos no convento, nas escadas. Era assim. Outras vezes eram novitos da escola e assim. Outras vezes encontramos assim na rua ou Em qualquer lado? em qualquer lado. Era. Nada. Tinham essa liberdade de se encontrarem em qualquer lado, então. Era, em qualquer lado. Como conheceu o seu companheiro e como foi essa história? Foi na escola, Sim. depois foi na escola, depois foi outros, vários, Sim. que eu soube, vou dizer assim franca, soube que ele era alcoólico e automaticamente eu deixei. Soube que era alcoólico, automaticamente eu deixei. Não gostou, mas Mas esse aí foi o último ou... outro morreu com canceroso. Ele morreu canceroso, foi. não tem filhos nem netos? Não. Não. Não casei. Pois. Como se sente ao olhar para a sua trajetória de vida? Acho uma história bonita da minha vida. Todos nós temos a nossa história da vida, que é bela, que é linda. Tenho medo de morrer. Já estou com uma doutora. Simões me dizia ainda no sábado, estamos velhinhos, o doutor Manuel Simões, o cientista. Me dizia, estamos a ficar velhinhos. Pois estamos, senhor doutor, nós acabamos de fazer. Pois. É a o ciclo vida. da vida. É o ciclo da vida. O que acha que as pessoas jovens podem aprender com a sua geração? Muita coisa. Quer-se dizer, isto tem que evoluir, não é? Os jovens têm agora outra mentalidade. Talvez nós, os jovens, naquela altura, tínhamos outra, não é? Tínhamos outras. Mas podem aprender ainda muita coisa. Podem. Dê aí um exemplo de uma coisa. Uma coisa. Viverem umas vezes. Não se meterem em drogas, é o que eu digo. Não se metam em drogas. Nem fumem. Ok. É o que eu digo. Nem fumem. Quais são os maiores desafios da terceira idade? Os maiores, saberem envelhecer. É o maior desafio, sabendo dizer? Também, saber envelhecer. Já sabemos. Os conselhos que dou para a geração mais nova, que vivam a vida com grande alegria, com grandes expectativas, com grandes sonhos e que realizem os seus sonhos. Que andem para a frente, que não tenham medo. Que não tenham medo. E que sejamos todos unidos. Dizia o Papa Francisco, que sejamos todos unidos e contribuam pela paz, que é preciso, e que não deixam de... Vou dizer aqui uma coisa muito importante, posso dizer, de fazerem a sua oração, está bem? Sim. Que é muito importante na nossa vida. Eu faço todos os dias, não deixo, por fazerem, porque também é preciso a ajuda. É sempre. É sempre precisa, não é? E foi assim, nós vamos. Eu queria primeiro agradecê-la por estar aqui.
Tá por bom. concordar, participar neste projeto. Sim, E agora eu vou fazer umas perguntinhas para bom. você responder como à quiser. vontade. Ok. Como descreveria a sua infância? Minha infância foi agradável. Tive uma mocidade feliz. Foi? Foi. Onde cresceu? Fiz tudo o que queria. Andar a cavalo e tudo que me apetecia. E cresceu onde? Digo, Cresceu onde? na Póvoa de Moles, do Conselho da Aroca. Quais são as lembranças mais marcantes que tem dessa época? Onde tenho boas novidades e fracas. Porque cresci sem pai nem mãe. Pois. Estive ao cuidado da minha irmã mais velha. Uhum. Em casa, que me deixou só sair quando eu tinha 21 anos. Porque ficou com minha tutora, porque a minha mãe faleceu e eu ainda não tinha 10 anos. Mas também tem uma. Mas tenho boas felicidade. recordações, porque quando cheguei, que era de maior idade, de fazer tudo o que eu queria, de andar a cavalo, de gozar, dançar e cantar, foi a minha mocidade, muito alegre. Pelo menos isso. Como era a sua família? A minha família, fazíamos terras de fora e vivia da lavoura. Sim. Era da E lavoura. o que mais se lembra dela, dessa família? Eu lembro da minha mãe falecer, Sim. mas do tempo dos meus irmãos, que estávamos todos e éramos todos felizes. Então, não é? Trabalhámos todos por igual Eram e unidos. vivíamos assim, éramos unidos. Pelo menos isso. Éramos, não, isso éramos muito unidos. Já fez alguma viagem durante a sua vida? Não, fui só aqui em Portugal, fora nunca fui ao estrangeiro. Pelo menos já viajou um bocadinho. Gostava de viajar, mas não de avião, Não? não. Tem medo de avião? Não sei se tinha medo, se não, que nunca experimentei, Mas mas tem tinha curiosidade? receio, tinha receio, Sair. toda a gente tinha tem, receio de ir. Sim. De resto já fui, já Tem fui. curiosidade, não tem? Diga? Tem alguma curiosidade de viajar assim? Não, tenho, eu gosto de ver. Portugal já está quase conhecido. Já fui a Viseu, já fui ao Jardim Zoológico, já fui ao Parque das Nações, já fui ao Sameiro, já fui ao Bom Jesus à Braga, já fui à Colá Santa Joana, lá em cima, que Portugal já está conhecido. Só gostava de ir à Madeira, mas À Madeira. Deste agora tempo, desta idade já não. não? Ok. Como foi a sua adolescência? Minha adolescência tive os meus bons bocados, mas graças a Deus nunca sei todos felizes como eu fui. Mas tinha meus bocados porque era sempre surpreendida. Já namorou na adolescência? Já comecei a namorar, tinha para aí 15 anos. 15? Já foi. Durou quanto tempo? Foi o primeiro namorado e foi com quem eu casei, mas namorei muito depois disso, porque eu fui, quando cheguei aos 21 anos, namorava com o meu marido, mas fui para o bar de serviço, estive lá 4 anos. Mas também com uma gente que era quase como meus pais, não tenho que dizer, comia à mesa com eles e tudo. Depois a minha irmã tive que ir para a Vintes, que a minha irmã estava em Vintes e estava a tomar conta de umas senhoras, foi operada à garganta. E a patroa, que naquele tempo era a patroa, mas depois deixou o que tinha, foi visitada. À saída foi atropelada por uma motorizada, à entrada para o autocarro, e eu tive que ir olhar por elas, até que fiquei lá até casar. Tive 9 anos que não estive no meu lugar. Mas namorava com o meu homem. Mas namorava muito mais, cantava e dançava, ia ao cinema e tudo, mas era só para me divertir. Claro. Era só E tem de ser assim, esse tipo de Era namorado. só para me divertir. E ele era sabedor, que eu contava por quartas, que não havia telefone, era por quartas. Mandavam cartas um para o outro. Era, andávamos quartas. Ainda há pouco andava lá algumas. Como? Era. Quais eram os sonhos dessa época? O meu sonho era sempre ser feliz e quando casar ter uma família, só 2, 3 filhos. Não queria só um, nem queria mais. E graças a Deus tive 3. Pelo menos isso. Foi. Como eram as amizades e os relacionamentos? Os relacionamentos eram muito bons. Mesmo com colegas e tudo, tive sempre colegas que eu não me chegava, mas tinha sempre
colegas, cheguei a ter colegas que eram sobrinhas de um tinente e tudo mais, sempre colegas que eram mais ricas do que eu, mas nunca me senti inferior à beira delas, nunca. Divertiram-se sempre? Sempre, sempre. Já foram a discotecas? Discotecas não. Não? Não, era bailes de concertina e acordeão e assim, mas Aquelas festas populares? Era, discotecas não. Na sua vida adulta, trabalhou em que profissão? Trabalhei, como lhe digo, até cheguei a andar a labrar coisas na rua, que as vacas marravam nas mulheres, e cheguei a fazer tudo, a semear campos com semeadores, que não havia como agora tratores, eu semeava com semeador. E lavrava e tudo, fiz tudo. Eu tive quase todas as profissões, mas tudo aquilo que gostava. De lavrar e andar com semeador não, mas tinha que ser, que as vacas andavam uma punhada à frente e eu é que andava a lavrar com as chão. Era o que era obrigado, porque não havia homens em casa, o meu irmão já tinha casado. Quais foram os maiores desafios? O maior desafio foi gostar de saber fazer aquilo que me apetecia, como ainda agora. Gosto de fazer aquilo que entendo fazer, que eu gosto, faço. De resto, aquilo que eu cismasse na cabeça de fazer, ainda agora, o que eu pensar fazer, faço. Tenho o gosto de fazer aquilo que faço. Quais foram as conquistas mais importantes da sua vida? Conquistas. Foi viver em paz e ter dinheiro que eu precisava sem dever nada a ninguém. Foi. Era. Não dever nada a ninguém que nunca devia. E ter aquilo que precisava. Qual foi o acontecimento mais importante na sua vida adulta? O acontecimento foi quando nasceram os meus filhos. Os três? Sim. Até tive um mais novo que nasceu na neve, a caminho do hospital. Os carros, a estrada não era alcatroada, era terra, e com a neve não passava, da igreja para lá, na terra, e eu tive o meu filho a caminho do hospital na neve, sozinha a mais Deus, enquanto o meu marido foi chamar os vizinhos. Foi, sozinha, foi, às 5 horas da manhã, no dia 13 de janeiro de 1971. Nunca me esquece. Como conheceu o seu companheiro e como foi? Olha, eu conheci o meu companheiro, nós éramos do mesmo lugar. E acontece que ele ia para lá, e chegou a andar comigo ao colo. Ele ia brincar com o meu irmão e com o vizinho, e o meu irmão era mais velho de 9 anos, é que tomava conta de mim, e chegou a andar comigo ao colo e começamos naquela amizade, foi sempre. Foi do mesmo lugar, até que a vida nos separou. Pois. Você tem filhos e netos, não é? Tenho netos e 2 bisnetos. Já tem bisnetos? Já. O primeiro, eu casei com 30 anos. 30? Sim. E tive 3 filhos, o último nasceu em 35. Em 4 anos eu tive os 3 filhos seguidinhos. E depois, quando tive o primeiro neto, tinha 55 anos. 55. E agora tenho 2 bisnetos, um que vai fazer 2 anos para junho e outro faz amanhã 1 ano e meio. Amanhã? Primas, são primas. Agora os rapazes, ainda tenho um neto ceguinho, esse já não pensa em casar, que já tem 30 anos e não tem tudo. Sim, está a viver com os pais e está na encia. E de resto, as 2 primas, uma vai fazer 2 anos para o dia 24 de julho e o outro vai fazer 18 meses agora no dia 27 de junho. Diferença de 5 meses um do outro. Uma família bem sucedida e graças a Deus todos dão bem uns com os outros. Bonitos, não é? São bonitos. O que ensinou aos seus filhos ou netos? Olha, aos meus filhos ensinei tudo. Ensinei de tudo. Tanto o rapaz como as raparigas, era uma semana cada um a cozinhar e a fazer a vida de casa. Bem, o filho não gostava de descascar as batatas, pedia às irmãs para descascar.
E ainda cozinhava melhor que elas. Mas era uma semana cada um. Era uma semana cada um a cozinhar. E a fazer, a ser gente. Como se sente ao olhar para a sua trajetória de vida? Sinto-me feliz. Porque tive sempre aquilo que eu gostava de ser. Sinto-me que fui feliz e que dei educação aos meus filhos. E agora o meu neto não, porque eles, cada casa está a viver com os seus. Mas todos me têm amizade. E ainda hoje já passou um bom dia, avó. E o outro, o cunhado, que está casado com a irmã, quis ir para o trabalho e eu estava à espera. E ele, olá, bom dia, graças a Deus, sou amiga de todos e todos são meus amigos. Conquistou tudo o que queria, não é? Eu conquistei tudo aquilo que eu gostava de ser. E ainda hoje, quando disse para que vinha para aqui que estava sozinha, e eles disseram, você é fácil para a mãe entender que ainda tem cabecinha para se governar, para achar melhor, se quiser ir para casa, mas eu em casa do meu filho nunca estou como em casa. Então resolvi vir para aqui, já andei, vai fazer meio ano. Não há nada melhor que a própria casa? Não. Eu podia estar em casa dos filhos, todos os três, venha para aqui. Mas é o seguinte, a nossa casa, estamos à vontade, em casa dos outros. A gente pensa que está sempre, não é bem-vindo. E está à vontade. Sabe como diz a moda? A gente em nossa casa pode dar um peido à vontade. E em casa dos outros receia-se sempre. Não é? É verdade. A gente em nossa casa é rei, em casa dos outros. Temos que nos sujeitar a tudo, que não vamos mandar a vida dos outros. O que acha que as pessoas da minha geração podem aprender com a sua? A geração é muito bonita. Sim, guardando respeito aos pais, fazer o que entende, estudar e fazer, mas ser humildes e não andar por más companhias. Sim, agora de resto, se forem humildes para os pais, e os pais também devem conservar a vontade dos filhos. É isso que eu entendo, para a pessoa ser feliz. Agora, como pergunta final, que conselho daria para as gerações mais novas? Que trabalhem, que sejam humildes e que façam aquilo que gostam e no seu trabalho que Deus são melhores.